Mística Cidade de Deus, capítulo 13. Maria Santíssima envia o símbolo da fé aos discípulos e a outros fiéis. Com ele foram operados muitos milagres. Os apóstolos espalharam-se pelo mundo. Outros trabalhos da grande rainha. A Virgem providencia a divulgação do símbolo. No governo de sua família, a Santa Igreja era a prudentíssima senhora, diligente, vigilante e prestimosa. Era a mãe e a mulher forte de quem disse o sábio em Provérbios 31, 27. Que considerou as sendas e caminhos de sua casa, para não comer o pão ociosa. Considerou-os e conheceu-os com plenitude de ciência, e como estava adornada e vestida com a púrpura da caridade e a alvura de sua incomparável pureza, assim como nada ignorava, também nada omitia de quanto necessitavam seus filhos e domésticos, os fiéis. Logo que foi composto o símbolo dos apóstolos, escreveu inúmeras cópias, com a assistência de seus anjos que lhe serviam de secretários, para, sem demora, enviá-las a todos os discípulos que andavam pregando dispersos pela Palestina. A cada um remeteu algumas cópias para que as distribuíssem, acompanhadas de uma carta, dando-lhes notícia do modo e forma como os apóstolos haviam composto aquele símbolo, que se devia pregar e ensinar a todos os que se convertessem à fé. O símbolo é espalhado entre os fiéis. Encontravam-se os discípulos em diferentes cidades e lugares, uns longe, outros mais perto. Aos mais próximos remeteu o símbolo e a carta com instruções por outros fiéis, que os entregavam em mãos. Aos mais distantes enviou pelos seus anjos, que apareceram e falaram ao maior número dos discípulos. A outros não se manifestaram e invisivelmente lhes deixaram a folha nas mãos, comunicando-lhes ao coração admiráveis efeitos. Por estes e pela carta da rainha, conheciam o modo pelo qual os recebiam. Além destas diligências pessoais, Maria Santíssima ordenou aos apóstolos que em Jerusalém e noutros lugares distribuíssem o símbolo, que informassem todos os crentes sobre a veneração que eles deveriam ter, pelos altíssimos mistérios que continha. Por ter sido composto pelo próprio Senhor, enviando o Espírito Santo para inspirá-lo e aprová-lo, e tudo mais que fosse necessário para todos entenderem que aquela era a fé única, invariável e certa que se deveria crer, professar e pregar na Igreja, para se receber a graça e a vida eterna. Miraculoso poder do credo. Com esta instrução e diligência, em poucos dias, o credo dos apóstolos foi distribuído entre os fiéis da Igreja. Com grande veneração e devoção, o Espírito Divino que o ordenara para a firmeza da Igreja, logo o foi confirmando com novos milagres e prodígios, não só por meio dos apóstolos e discípulos, mas também por outros crentes. Muitos que acolheram com especial veneração e afeto, receberam o Espírito Santo em forma visível, vinha sobre eles numa luz divina que os envolvia exteriormente e os enchia de ciência e celestiais efeitos. Esta maravilha despertava em outros o ardente desejo de possuir e venerar o símbolo. Outros fiéis, colocando o credo sobre as pessoas, davam saúde a enfermos, ressuscitavam mortos e expulsavam demônios de possessos. Certo dia aconteceu que um judeu incrédulo ouviu um católico lendo devotamente o credo.
irritou-se contra o fiel com grande violência e quis arrancar-lhe o símbolo das mãos, mas antes de o fazer caiu morto aos pés do cristão. Os milagres na primitiva igreja. O dom das línguas continuava frequente, não só aos que o receberam no dia de Pentecostes, mas também a muitos outros fiéis que o receberam depois e ajudavam na pregação e catequese dos convertidos. Quando falavam e pregavam a muitas pessoas reunidas e de diversas nacionalidades, cada uma entendia no próprio idioma, apesar do pregador falar só na língua hebraica. E quando ensinavam aos de um só idioma, falavam-lhes nele, como acima explicamos na vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Além destes milagres, os apóstolos faziam muitos outros, quando impunham as mãos sobre os crentes ou os confirmavam na fé, vinha sobre eles o Espírito Santo. Foram tantos os milagres e prodígios que o Altíssimo operou naqueles inícios da igreja, que seriam necessários muitos volumes para escrevê-los todos. Nos Atos dos Apóstolos foram escritos, em particular, os que convinha para que a igreja não os ignorasse, e generalizando diz que eram muitos, porque não poderiam ser todos descritos em tão concisa história. Razões das teofanias na primitiva igreja. Ao entender e escrever isto, muito me admirou a liberalíssima bondade do Todo-Poderoso em enviar tão frequentemente o Espírito Santo em forma visível sobre os fiéis da primitiva igreja. A esta admiração foi-me respondido o seguinte: era a prova de quanto a sabedoria, bondade e poder de Deus desejava trazer os homens à participação de sua divindade e felicidade na glória eterna, como para conseguir este fim. O Verbo eterno desceu do céu em carne visível e passível. Assim também a terceira pessoa desceu noutra forma visível sobre a igreja, de modo que convinha. Veio tantas vezes assim para estabelecê-la com solidez e demonstrações da onipotência divina e do amor que lhe tem. Outro motivo consistia em que naqueles inícios eram muito recentes os méritos da paixão e morte de Cristo, com as súplicas e intercessão de sua Mãe Santíssima, a nosso modo de entender, agiam com mais força na aceitação do Eterno Pai, porque não se haviam interposto os muitos e gravíssimos pecados que depois os próprios filhos da Igreja têm cometido. Tais pecados são tantos outros obstáculos aos favores do Senhor e de seu Divino Espírito que agora não se manifestam aos homens tão familiarmente como na primitiva Igreja. Preparação dos apóstolos para a evangelização. Passado 1 ano da morte de nosso Salvador, trataram os apóstolos, por inspiração divina, de se dispersarem pelo mundo para pregar a fé. Já era tempo de pregar aos povos o nome de Deus e lhes ensinar o caminho da salvação eterna. Por conselho da rainha, decidiram orar e jejuar durante 10 dias contínuos para conhecer a vontade do Senhor na distribuição das regiões para cada um evangelizar. Desde que depois da ascensão tinham se preparado daquele modo para a vinda do Espírito Santo, conservaram este costume quando precisavam decidir as questões mais importantes e difíceis. No último dos 10 dias, o vigário de Cristo celebrou a missa e os 11 apóstolos com Maria Santíssima comungaram, como fizeram ao compor o símbolo, segundo ficou dito no capítulo precedente. Depois da missa e comunhão, permaneceram com a Senhora em altíssima oração, invocando especialmente o Espírito Santo, para que os assistisse e manifestasse sua santa vontade naquela ocorrência. Oração dos apóstolos com São Pedro. Em seguida disse-lhes: São Pedro, caríssimos irmãos, prostremo-nos todos juntos na presença de Deus
e com suma reverência de todo o coração, confessemos a nosso Senhor Jesus Cristo, por verdadeiro Deus, Mestre e Redentor do mundo. Protestemos sua santa fé, com o símbolo que nos deu pelo Espírito Santo, oferecendo-nos ao cumprimento de sua santa vontade. Assim fizeram, recitaram o credo e prosseguiram com São Pedro. Altíssimo Deus eterno, estes vis bichinhos e pobres homens, a quem nosso Senhor Jesus Cristo, só pela dignação de sua clemência, elegeu ministros para ensinar sua doutrina, pregar sua santa lei e fundar sua igreja em todo o mundo. Prostramo-nos em vossa presença com um só coração e uma só alma, para o cumprimento de vossa eterna e santa vontade. Oferecemo-nos a padecer e a sacrificar nossa vida na confissão de vossa santa fé, ensinando-a e pregando-a em todo o mundo, como nosso Senhor e Mestre Jesus nos ordenou. Não queremos evitar trabalho, sacrifício ou tribulação que for necessário para isso, e mesmo padecer até a morte. Temendo, porém, nossa fragilidade, vos suplicamos, Senhor e Deus Altíssimo, enviai sobre nós o vosso Divino Espírito, para dirigir e guiar nossos passos pelo caminho reto da imitação de nosso Mestre, e nos revestir de nova fortaleza, agora que ele nos manifeste em quais nações e províncias será mais agradável a vosso beneplácito irmos pregar vosso santo nome. O Espírito Santo confirma a autoridade de São Pedro. Terminada esta oração, desceu no cenáculo uma admirável luz que os envolveu, e se ouviu uma voz que disse: Pedro, meu vigário, designará as regiões para cada um. Eu o dirigirei e assistirei com minha luz e espírito. O Senhor remeteu esta nomeação a São Pedro, que naquela ocasião confirmar novamente o poder que ele havia confiado como cabeça e pastor universal da igreja, como chefe, e pastor universal da igreja. Os demais apóstolos entenderam que a deveriam estabelecer em todo o mundo, sob a obediência de São Pedro e seus sucessores. A estes, a igreja deveria ficar sujeita como aos vigários de Cristo. Assim compreenderam eles, e a mim foi dado conhecer que foi esta a vontade do Altíssimo. Ao ouvir aquele mandato, Pedro começou a designação por si, disse: Eu, Senhor, ofereço-me a sofrer e morrer segundo o meu Redentor e Mestre, pregando o seu nome e fé, agora em Jerusalém e depois no Ponto, Galácia e Capadócia, províncias da Ásia. Residirei primeiro em Antioquia e depois em Roma, onde estabelecerei a cátedra de Cristo, nosso Salvador e Mestre, e ali esteja a sede de sua santa igreja. São Pedro declarou isto porque tinha a ordem do Senhor para designar a igreja romana para sede e cabeça da igreja universal. Sem esta ordem, São Pedro não teria tomado decisão tão árdua e importante. São Pedro marca os territórios para a missão dos apóstolos. Prosseguiu São Pedro, o servo de Cristo, nosso caríssimo irmão André, segui-lo-á pregando a Santa Fé nas províncias da Sítia da Europa, Epiro e Trácia, na cidade de Patras, na Acaia, e governará aquela região e o máximo que puder. O servo de Cristo, nosso irmão caríssimo Tiago o Maior, o seguirá na pregação da fé na Judéia, Samaria e Espanha, donde voltará a essa cidade de Jerusalém e pregará a doutrina de nosso Senhor e Mestre. O caríssimo irmão João obedecerá à vontade de nosso Salvador e Mestre, lhe manifestou na cruz, cumprirá o ofício de filho de nossa grande Mãe e Senhora, servi-la-á e a acompanhará com reverência e fidelidade filial, administrar-lhe-á o sagrado mistério da Eucaristia e cuidará também dos fiéis de Jerusalém em nossa ausência. Quando nosso Deus e Redentor levar consigo ao céu sua bem-aventurada Mãe, seguirá o Mestre na pregação da Ásia Menor, cuidando daquelas igrejas e da ilha de Patmos, para onde será exilado. O servo de Cristo
e nosso irmão caríssimo Tomé o seguirá, pregando na Índia, Pérsia e aos partos, medos, hircanos, braquimanes e bátrios. Batizará os 3 reis magos e lhes dará notícia de tudo o que esperam. Eles mesmos o procurarão pela fama de sua pregação e milagres. O servo de Cristo e nosso caríssimo irmão Tiago o seguirá, sendo bispo em Jerusalém, onde pregará aos judeus e acompanhará João na assistência e serviço da grande mãe de nosso Salvador. O servo de Cristo e nosso caríssimo irmão Filipe o seguirá pregando e ensinando nas províncias da Frígia e Sítia da Ásia e na cidade chamada Hierópolis da Frígia. O servo de Cristo e nosso irmão caríssimo Bartolomeu o seguirá pregando na Licaônia, parte da Capadócia da Ásia, passará a Índia Citerior e depois a Armênia Menor. O servo de Cristo e nosso caríssimo irmão Mateus ensinará primeiro aos hebreus e depois seguirá seu mestre, pregando no Egito e na Etiópia. O servo de Cristo e irmão caríssimo Simão, Zelote, o seguirá pregando na Babilônia, Pérsia e também no reino do Egito. O servo de Cristo e nosso Senhor caríssimo Judas Tadeu seguirá nosso mestre pregando na Mesopotâmia e depois se reunirá a Simão para pregar na Babilônia e na Pérsia. O servo de Cristo e nosso caríssimo irmão Matias o seguirá pregando sua santa fé na Etiópia interior, na Arábia e depois voltará à Palestina. O Espírito do Altíssimo guia todos, nos dirija e assista para que em todo tempo e lugar façamos sua vontade perfeita e santa. Agora nos dê sua bênção e em seu nome vou-la dou a todos. Nova infusão do Espírito Santo. No mesmo instante em que São Pedro terminou de falar, ouviu-se forte trovão e o cenáculo se encheu de luz. No meio dela se ouviu o Espírito Santo dizendo: aceite cada um parte que lhe tocou. Todos se prostraram em terra e disseram a uma só voz: Senhor Altíssimo, a vossa palavra e a de vosso vigário obedecemos com prontidão e alegria de coração. Nosso espírito está cheio de gozo e de vossa suavidade por vossas admiráveis obras. Esta obediência tão dócil e pronta dos apóstolos ao chefe de Cristo, nosso Salvador, vigário de Cristo, ainda que era efeito da caridade ardentíssima com que desejavam morrer por sua santa fé, nesta ocasião lhes mereceu receber de novo o Espírito Santo, que lhes confirmou a graça e dons que antes haviam recebido, acrescentando-lhes outros novos. Receberam nova luz e ciência a respeito de todas as nações e províncias de que São Pedro lhes havia marcado, e cada um conheceu os povos, condições e costumes das regiões que lhes tocavam. Conheceram a posição delas na terra, como se gravassem mentalmente um mapa muito exato e minucioso. Deu-lhes o Altíssimo novo dom de fortaleza para vencer as dificuldades, agilidade para percorrer as distâncias, ainda que muitas vezes fossem auxiliados pelos anjos e interiormente ficaram abrasados como serafins na chama do divino amor, ultrapassando as limitadas condições da natureza. Cidade de Maria. Ciência de Maria. A Santíssima Rainha dos Anjos estava presente e via tudo quanto o poder divino operava nos apóstolos e nela também, pois participou das influências da divindade mais do que todos juntos, por se encontrar em plano supereminentíssimo a todas as criaturas. Por este motivo, o aumento de seus dons tinha que ser em proporção e superar a de todos, sem medida. Renovou o Altíssimo, no puríssimo espírito de sua mãe, a ciência infusa de todas as criaturas, e em particular de todas as nações onde os apóstolos iriam. Ela conheceu o que eles conheciam, e mais ainda porque teve notícia individual de todas as pessoas a quem em todas as regiões pregariam a fé em Cristo. Nesta ciência ficou tão informada sobre todo o orbe e seus habitantes quanto o estava a respeito de seu oratório particular e de cada uma das pessoas que ali procuravam. Finalidade da ciência de Maria. Esta ciência estava à altura de sua missão de primeira mestra, mãe, governadora e senhora da Igreja, que o Todo-Poderoso colocara em suas mãos, como acima fica dito. E para a frente será forçoso referir muitas vezes. Tinha de cuidar de todos, desde o mais santo ao mais imperfeito,
e até dos míseros pecadores, filhos de Eva, se nenhum receberia qualquer benefício ou favor da mão de seu filho, a não ser pelas de sua mãe, era necessário que a fidelíssima dispenseira da graça conhecesse todos os membros de sua família e cuja saúde devia cuidar como mãe e tal mãe. A grande senhora possuía não só espécies infusas e ciência de tudo o que tenho dito, mas além deste conhecimento tinha outro atual. Quando os discípulos e apóstolos estavam pregando, eram-lhes manifestos seus trabalhos e perigos, as ciladas que o demônio armava, as orações de todos eles e de outros fiéis que unia as suas para socorrê-los. Acudia-os por si ou por meio dos seus anjos, como em muitos fatos veremos adiante. Perfeição da ciência de Maria. Quero advertir também que, além desta ciência infusa de todas as coisas com as espécies de cada uma, que Nossa Senhora possuía, conhecia-as de outro modo em Deus, na visão abstrativa em que, de modo permanente, contemplava a divindade. Todavia, entre estes dois modos de ciência havia uma diferença. Quando via em Deus os trabalhos dos apóstolos e dos fiéis da Igreja, como aquela visão tinha certa participação do gozo da bem-aventurança, não sentia dor e compaixão sensível, como quando a piedosa mãe via estas tribulações só em si mesma. Então a sentia e chorava com materna compaixão. Para que não lhe faltasse este mérito e perfeição, concedeu-lhe o Altíssimo esta ciência por todo o tempo em que foi viadora. Com esta plenitude de espécies e ciências infusas, tinha o domínio de suas potências, para não acolher outras espécies ou imagens exteriores adquiridas fora das necessárias à vida, à prática da caridade ou à perfeição das virtudes. Contemplada pelos anjos e santos com este ornato e beleza, era-lhes a Divina Senhora objeto de admiração e louvor, com o qual glorificavam ao Altíssimo, vendo dignamente empregados em Maria todos os divinos atributos. Maria, intercessora dos apóstolos. Nesta ocasião, fez profundíssima oração pela perseverança e fortaleza dos apóstolos na evangelização do mundo. O Senhor lhe prometeu que os guardaria e o assistiria, e a assistiria para manifestar neles e por eles a glória de seu nome e no fim premiar com digna recompensa seus trabalhos e merecimentos. Esta promessa encheu Maria Santíssima de alegria e gratidão. Exortou os apóstolos que agradecessem de todo o coração e que participassem contentes e cheios de confiança para converter o mundo. Dirigindo-lhes outras muitas palavras de suavidade e vida, de joelhos, felicitou-os em nome de seu Filho Santíssimo pela obediência que haviam mostrado. De sua parte, agradeceu-lhes o zelo que manifestavam pela honra do Senhor e bem das almas, para cuja conversão se sacrificavam. Beijou a mão de cada apóstolo, oferecendo-lhe sua intercessão junto ao Senhor, e disponibilidade para servi-los, conforme costumava. Pediu-lhes a bênção, e eles, na qualidade de sacerdotes, lhe deram. Os apóstolos começaram a sair de Jerusalém. Poucos dias depois desta distribuição das regiões para a pregação, começaram a sair de Jerusalém, principalmente os que deviam pregar na província da Palestina. O primeiro a partir foi São Tiago Maior. Outros ficaram mais tempo em Jerusalém, porque o Senhor desejava que a fé em seu santo nome fosse pregada primeiro e com maior energia e generosidade aos judeus. Eram os primeiros convidados às bodas evangélicas. Se quisessem vir e entrar nos benefícios da redenção, aquele povo foi mais favorecido, apesar de mais ingrato que os pagãos. Os outros apóstolos foram partindo para os lugares que lhes tinham sido designados, conforme Atos 13, versículo 46. Conforme a oportunidade, orientando-se pelo Espírito Divino, pelo conselho de Maria Santíssima e pela obediência a São Pedro. A partir de Jerusalém, iam visitar os santos lugares, o horto, o Calvário, o Santo Sepulcro, o lugar da Ascensão, Betânia e os mais que lhes fossem possíveis.
veneravam-nos com admirável reverência e emoção, adorando a terra tocada pelo Senhor. Depois iam ao cenáculo, veneravam-nos pelos mistérios aí celebrados e se despediram da grande Rainha do céu, encomendando-se novamente à sua proteção. A Divina Mãe despedia-os com palavras docíssimas e cheias de força divina. O uniforme dos apóstolos, admirável, foi a maternal solicitude da prudentíssima Senhora para enviar os apóstolos como verdadeira mãe a seus filhos. Em primeiro lugar, teceu para cada um dos 12 uma túnica semelhante à de Cristo Nosso Senhor, de cor cinzenta arroxeada. Para fazê-las, valeu-se do auxílio de seus santos anjos. Quis que este uniforme os distinguisse por imitadores e discípulos de seu Mestre Jesus. Fez também a Grande Senhora 12 cruzes com hastes de altura de cada apóstolo, para levarem em suas peregrinações e pregação, tanto para testemunho do que pregavam, como para conforto espiritual em seus trabalhos. Todos os apóstolos usaram aquelas cruzes até a morte. Pelo fato de mostrarem tanto apreço pela cruz, alguns tiranos fizeram disso motivo para martirizar na cruz os que tiveram a felicidade de nela morrer. Presente de relíquias. Além da túnica e da cruz, a piedosa mãe deu a cada apóstolo um estojinho de metal que fez para essa finalidade. Em cada um colocou 3 espinhos da coroa de seu Filho Santíssimo, fragmentos dos panos que envolveram o Senhor quando criança, e outros dos que usou para enxugar seu sangue na circuncisão e na paixão. Guardara essas sagradas relíquias com suma devoção e veneração, como mãe depositária dos tesouros do céu. Para dá-las reuniu os 12 apóstolos e, com majestade de rainha e doçura de mãe, disse que lhes oferecia aquelas prendas como o maior tesouro que possuía, para enviá-los e enriquecê-los às suas peregrinações. Nelas teriam a memória viva de seu Filho Santíssimo e o testemunho certo de quanto o Senhor os amava como a filhos e ministros do Altíssimo. Entregou-as e eles receberam com lágrimas de veneração e alegria. Para agradecer à grande rainha estes favores, prostraram-se diante dela, adorando aquelas sagradas relíquias. Abraçaram-se mutuamente, desejando-se felicidades, e o primeiro a se despedir foi Tiago, que inaugurou as missões. Prodígios a favor dos apóstolos. Segundo me foi dado a entender, os apóstolos pregaram não só nas regiões que São Pedro designou, mas também em outras próximas ou mais distantes daquelas. Não é difícil entender-se isso. Muitas vezes eram levados de um lugares para os outros por ministério dos anjos, não só para pregar, mas também para se consultarem mutuamente. Procuravam principalmente o vigário de Cristo, São Pedro, e ainda mais Maria Santíssima, de cujo auxílio e conselho tiveram necessidade na difícil empresa de implantar a fé em terras tão diferentes e nações tão bárbaras. Para dar de comer a Daniel, o anjo levou o profeta Abacuque até Babilônia, conforme Daniel 14:35, não é maravilha que se fizesse esse milagre para os apóstolos, levando-os onde era necessário pregar a Cristo, dar a notícia da divindade e plantar a Igreja Universal, para a salvação de todo o gênero humano. Acima, fiz menção de como o anjo do Senhor levou Filipe, um dos 72 discípulos, do caminho de Gaza, e o deixou em Azoto, como conta São Lucas em Atos 8:40. Todos estes prodígios e outros admiráveis que ignoramos foram convenientes para enviar uns pobres homens a tantos reinos, províncias e nações possuídas pelo demônio, cheias de idolatrias, erros e abominações, como se encontrava o mundo quando o Verbo manado veio redimi-lo. Doutrina que me deu a Rainha dos Anjos, Deus e a liberdade humana. Minha filha, a doutrina que dou para este capítulo é convidar-te a chorar amargamente com profunda dor de alma e com lágrimas de sangue, se puderes derramá-las, por causa do estado presente da Santa Igreja, tão diferente do que teve em seus inícios. Como se obscureceu o puríssimo ouro da santidade e mudou sua bela cor, perdendo aquela antiga beleza com que a fundaram os apóstolos.
Agora procura outros enfeites e falsos coloridos para encobrir a fealdade e a vergonha dos vícios que tão infelizmente a obscurecem e enchem de horrorosa deformidade. A fim de penetrares esta verdade desde o seu fundamento, convém renovar em ti a luz que recebeste, para conhecer o peso e a força com que a divindade se inclina a comunicar sua bondade e perfeição às criaturas. E é tão veemente o ímpeto do sumo bem, que para derramar sua correnteza nas almas, que só pode ser impedido pela vontade humana. Esta o deverá receber pelo livre-arbítrio que para isto dele recebeu. Quando o homem, com sua liberdade, resiste à inclinação e influência da bondade infinita, cria-lhe, a teu modo de entender, uma situação de violento constrangimento e contrista o seu liberalíssimo e imenso amor. Se, porém, as criaturas não lhes opusessem impedimento e o deixassem livremente agir, inundaria e encheria todas as almas com a participação dos atributos do seu ser divino, ergueria do pó os caídos, enriqueceria os pobres filhos de Adão e de sua miséria os levantaria para colocá-los entre os príncipes de sua glória, conforme Reis 2, versículo 8. Cooperadores de Deus. Daqui entenderás, minha filha, duas coisas que a sabedoria humana ignora. Primeira, o agrado e serviço que fazem ao sumo bem as almas que, com ardente zelo de sua glória, trabalham solícitas para remover de outras almas o óbice das culpas. Este impede o Senhor de as justificar e lhes comunicar tantos bens de sua imensa bondade que podem participar e que o Altíssimo deseja lhes dar. Então, vou ler de novo, para a gente entender. Cooperadores de Deus. Daqui entenderás, minha filha, duas coisas que a sabedoria humana ignora. Primeira, o agrado e serviço que fazem ao sumo bem as almas, que com ardente zelo de sua glória trabalham solícitas para remover de outras almas o óbice das culpas. Então, para remover de outras almas o óbice das culpas. Este impede o Senhor, o óbice da culpa, impede o Senhor de as justificar e lhes comunicar tantos bens de sua imensa bondade, que podem participar e que o Altíssimo deseja lhes dar. A complacência que o Senhor sente quando o ajudam neste trabalho não se pode avaliar na vida mortal. Por isto, é tão grandioso o ministério dos apóstolos, prelados, ministros e pregadores da divina palavra. Neste ofício sucedem aos que estabeleceram a igreja e agora trabalham em sua propagação e conservação. Todos eles são cooperadores e executores do imenso amor de Deus pelas almas, criadas para participarem de sua divindade. A segunda coisa que deves ponderar é a abundância de favores e dons que o poder infinito comunicará às almas que não oferecem impedimento à sua liberalíssima vontade. Logo no início da Igreja Evangélica, o Senhor manifestou essa verdade e a comprovou com fatos, prodígios e milagres e maravilhas aos primeiros fiéis que nela entraram. Frequentemente o Espírito Santo descia sobre eles com sinais visíveis, operavam milagres concretos, conforme escreveste, além de outros favores altíssimos, ocultos que lhes prodigalizava o Altíssimo. Os apóstolos e os santos. Sua bondade e onipotência, porém, resplandeceu mais nos apóstolos e discípulos, porque neles não havia obstáculo à divina e eterna bondade. Foram verdadeiros instrumentos e executores do amor divino, imitadores e sucessores de Cristo, seguidores de sua verdade. Por isso foram elevados à inefável participação dos atributos de Deus, particularmente da ciência, santidade e onipotência. Graças a esta participação, operavam para si e para as almas tantos prodígios que os mortais nunca poderão dignamente exaltar. Os apóstolos foram substituídos por outros filhos da Igreja, e de geração em geração é transmitida essa divina sabedoria e seus efeitos, sem falar nos inumeráveis mártires que deram a vida e sangue pela santa fé. Considera os patriarcas da vida religiosa, os grandes santos que nela floresceram,
os doutores, bispos, prelados e homens apostólicos, nos quais tanto se manifestou a bondade e a onipotência divina. Não há desculpa se para os demais ministros da salvação das almas e o resto dos fiéis, Deus não faz as maravilhas e favores que fez aos primeiros, e continua a fazer para que os encontrem idôneos para recebê-las. Canais da graça. Para a maior confusão dos maus ministros que hoje tem a Igreja, quero que entendas o seguinte: determinou o Altíssimo, em sua eterna vontade, comunicar seus tesouros infinitos à alma. Em primeiro lugar, encaminhou-as aos prelados, sacerdotes, pregadores e dispensadores de sua divina palavra. Quanto dele dependiam, deveria ter santidade e perfeição mais angélica que humana, e gozariam de muitos privilégios e isenções da ordem da natureza e da graça, mais do que os outros viventes. Estes singulares benefícios tinham o fim de os fazer idôneos ministros do Altíssimo, se não pervertessem a ordem de sua infinita sabedoria e correspondessem à dignidade para a qual eram escolhidos e chamados. Esta imensa piedade é a mesma hoje como na primitiva Igreja. A propensão do sumo bem para enriquecer as almas não mudou, nem isso é possível em Deus. Sua liberal dignação não diminuiu. Seu amor pela Igreja é sempre o máximo. Sua misericórdia inclina-se para as misérias e hoje elas são desmedidas. O clamor das ovelhas de Cristo não pôde ser mais forte. Os prelados, sacerdotes e ministros nunca foram tão numerosos. Pois se tudo isto é realidade, a quem se há de atribuir a perdição de tantas almas e a ruína do povo cristão, e que hoje os fiéis não entrem na Santa Igreja, mas ainda a encham de aflições e tristeza? Que nos prelados e ministros não resplandeça o Cristo, como nos séculos passados e na primitiva Igreja? Decadência dos sacerdotes. Ó, minha filha, convido-te a chorar esta perdição. Considera as pedras do santuário tiradas pelas praças da cidade, conforme Lamentações 4:1. Vê como os sacerdotes do Senhor se fizeram semelhantes ao povo, conforme Isaías 24:2, quando devia tornar o povo santo e semelhante a eles. A dignidade sacerdotal e suas preciosas vestes de virtude estão manchadas pelo contágio dos mundanos. Os ungidos do Senhor, consagrados exclusivamente para o seu trato e culto, degradaram-se de sua nobreza e deidade, perderam o decoro para se abaixarem em ações vis, indignas de sua elevada excelência entre os homens. Afetam a vaidade, seguem a cobiça e a avareza, servem ao interesse próprio, amam o dinheiro, põem sua esperança nos tesouros de ouro e prata da terra, sujeitam-se à bajulação e dependência dos mundanos e poderosos e ainda pior, até das mulheres, e talvez participem de suas reuniões e conselhos de maldade. Quase nenhuma ovelha do rebanho de Cristo reconhece neles a voz de seu pastor, e nem encontra o alimento e pasto sadio da virtude e santidade de que eles deviam ser mestres. Os pequeninos pedem pão, e não há quem lhes distribua, conforme Lamentações 4:4. E quando isso é feito, só por interesse ou obrigação, se a mão está leprosa, como dará salutar alimento ao necessitado e enfermo? E como o soberano médico confiará a ela a medicação que dá a vida? Se os que devem ser intercessores e mediadores se apresentarem réus de maiores culpas, como alcançarão misericórdia para os culpados de outras menores ou semelhantes? Mau uso dos bens da Igreja. Estas são as causas porque os prelados e sacerdotes destes tempos não realizam as maravilhas que fizeram os apóstolos e discípulos da primitiva Igreja, e os demais que imitaram sua vida com ardente zelo da honra do Senhor e da conversão das almas. Por este motivo não são aproveitados os tesouros da morte do sangue de Cristo, depositados na Igreja, tanto pelos seus sacerdotes e ministros, como pelos demais mortais. Se eles próprios os desprezam e os esquecem de usar, como o repartirão aos demais filhos desta família? É por esta razão que agora os infiéis não se convertem à verdadeira fé.
como naquele tempo, ainda que estejam vivendo tão perto dos chefes eclesiásticos, dos ministros e pregadores do Evangelho. Mais do que nunca, encontra-se a Igreja enriquecida de bens temporais, rendas e propriedades. Está cheia de homens doutos, cultivadores da ciência, possui grandes prelazias e numerosas dignidades. Todos estes benefícios ela os deve ao sangue de Cristo, e tudo deveria ser usado para seu obséquio e serviço, na conversão das almas, no socorro dos pobres e no sagrado culto e veneração do seu santo nome. Abusos na pregação. Se isto é feito, digam-no os cativos que se redimem com as rendas das igrejas, os infiéis que se convertem e qual a quantia dos tesouros eclesiásticos empregada para isto. Diloão também os palácios para com eles se construíram, com eles se construíram, os domínios que se fundaram, os moinhos de vento que se levantaram, e o que mais lamentável, os empregos profanos e torpíssimos em que muitos os consomem. Deste modo desonram o sumo sacerdote Cristo e vivem tão longe e afastados da imitação dele e dos apóstolos, de quem são sucessores, como vivem afastados do Senhor os homens mais profanos do mundo. Se a pregação da palavra divina está morta e sem virtude para vivificar os ouvintes, a culpa não é da verdade e da doutrina das Sagradas Escrituras, e sim do mau uso que dela faz a corrompida intenção dos ministros. Substituem a glória de Cristo pela sua própria honra, estima própria vanglória, o bem espiritual pelo interesse do estipêndio, e conseguindo essas duas coisas não se preocupam de que sua pregação produza outros frutos. Suprimem a simplicidade, pureza e às vezes até a verdade da sã doutrina, com que foi escrita pelos autores sagrados e explicada pelos santos doutores. Reduzem-na às subtilezas da própria invenção para produzir mais admiração e gosto do que proveito aos ouvintes. Chegando tão adulterada aos ouvidos dos pecadores, reconhecem-na mais por doutrina do artifício do pregador do que da caridade de Cristo. Assim não leva virtude e nem eficácia para penetrar nos corações, ainda que leve artifício para deleitar o ouvido. Chorar com a Igreja. Em castigo destas vaidades e abusos e de outros que o mundo não ignora, não te admires, caríssima, de que a justiça divina haja desamparado tantos prelados e ministros e pregadores de sua palavra, e que a Igreja Católica se encontra agora em tão humilhante estado, quando em seu princípio o tinha tão elevado. E se alguns dos sacerdotes e ministros não são incluídos nestes vícios tão lamentáveis, isto a Igreja deve ao meu Filho Santíssimo, num tempo em que é tão ofendido por todos. Para estes bons ministros, ele é liberalíssimo. São, porém, raros, como prova a ruína do povo cristão e o descrédito a que chegaram os sacerdotes pregadores do Evangelho. Se fossem muitos os perfeitos e zelosos das almas, sem dúvida, se emendariam os pecadores, se converteriam muitos infiéis, e todos olhariam e ouviriam com veneração e temor santo aos pregadores, sacerdotes e prelados. Além disso, seriam respeitados por sua dignidade e santidade, não pela autoridade falsa com que granjeio esta reverência, que mais se pode chamar aplauso mundano e sem proveito. Não tenhas medo por ter escrito tudo isto, porque eles mesmos sabem que é verdade. E tu não o escreves por tua vontade, mas por minha ordem. Assim o faço, para que chores esta calamidade e convide o céu e a terra a te acompanharem neste pranto, porque poucos têm este sentimento, e esta é a maior ofensa que o Senhor recebe de todos os filhos da Igreja, né? A falta desse sentimento, né, pelas almas, né, de zelo pelas almas, de cuidado pelas almas. Está muito grave isso, né? Que o Senhor dê pra gente essa misericórdia, esse perdão. Mãe do céu, nos ajude, porque é muita coisa, né, que a gente está vendo que está acontecendo na igreja hoje. Não é fácil essa situação que a gente está vendo. Muito obrigado, Mãe Santíssima, por seu amor infinito, igual ao de Deus por nós. Muito obrigado, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiat, Deus abençoe, Fiat.